A paz do Senhor Jesus, meus amados, passando aqui para te desejar um dia tremendamente abençoado, uma tarde, uma noite, a hora que você for ver esse vídeo. Lembrando que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, que toda tempestade, por mais destrutiva que seja, não vem para ficar, mas Deus é eterno e permanece para sempre. Jesus, ele disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos, né? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então você não está só, você não está vendo ele, mas ele está te vendo, mas você pode senti-lo. Desejo que Deus te dê saúde, que Deus restaure tua fé, que Deus te dê ânimo, que Deus te dê paz, que Deus te dê alegria, que Deus repreenda no nome de Jesus todas as enfermidades físicas e espirituais do teu corpo, e que a tua fé seja renovada, acrescentada, porque Jesus está voltando. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira ao ponto de enviar o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus ele fala sobre o grande amor do Pai, Deus amou o mundo, ele está falando da humanidade, está falando do ser humano, está falando de você, está falando de mim, porque Deus amou o homem, porque Deus amou a mulher, porque Deus amou a sua criação de tal maneira ao ponto de enviar Jesus Cristo como Cordeiro, sacrifício perfeito para morrer na cruz, para que através dele pudéssemos chegar a Deus. Então, irmãos, algumas pessoas confundem, porque este amor está falando do amor de Deus para com o homem, para com o ser humano. Agora, quando a Bíblia diz, lá em 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque quando você ama o mundo, irmãos, você não ama a Deus. Porque quando você ama o mundo, é porque você não quer deixar o caminho largo. Quando você ama o mundo, você não quer ter uma vida transformada, não quer ter o seu nome no livro da vida. Então aqui, não ameis o mundo, está falando do sistema, não está falando do ser humano. João 3,16 fala do ser humano. O amor de Deus é tão grande que permitiu Jesus vir para morrer por nós. Mas aqui é uma palavra de condenação para todo aquele que o coração dele é mundano, para todo aquele que o coração dele é carnal, para todo aquele que não quer andar em novidade de vida, para todo aquele que não quer largar seus vícios, para todo aquele que quer continuar, né, no mesmo caminho largo. Tem pessoas que aceitam Jesus, pessoas que são batizadas nas águas, tem alguns até que é batizado no Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele dá os dons espirituais, mas não é para a salvação de ninguém. Dons espirituais na igreja é para edificar a igreja. Aí tem pessoas que até recebem dons espirituais e usam eles na igreja, mas o coração ainda é mundano, o coração ainda é perverso, o coração ainda está totalmente afastado de Deus. Deus ele não quer pessoas que o adorem apenas de lábios, mas que o adore de coração, porque os verdadeiros adoradores adorarão a Ele em espírito e em verdade. Que esta palavra possa falar ao teu coração. Se você está afastado, reconcilie, volte para Deus. Se você ainda não confessou Jesus, lembra-te que Jesus Cristo morreu naquela cruz, ele foi açoitado, coroa de espinho na cabeça, prego nos pés e nas mãos, passou por todo tipo de humilhação. Como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca, foi sacrificado
Por isso que João, quando Jesus foi até o rio para ser batizado, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quer dizer, o pecado do homem, o pecado da mulher. Que essas palavras possa, através do Espírito Santo, abrir a sua mente. Então, quando nós confessamos a Jesus, porque reconhecemos nossos pecados, reconhecemos que Ele tem o poder de nos perdoar, de nos levar para o céu. Então, abra o teu coração, permita que a verdade entre em você. A verdade não está numa placa de uma igreja, a verdade não está em pastores, a verdade está na palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Não olha para trás, não olha para a esquerda nem para a direita, porque nada, nem ninguém, nem a altura, nem a profundidade, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Passa pela prova, passa pela luta glorificando, porque toda grande luta tem uma grande vitória, e Deus só permite ser provado aqueles que realmente conseguem passar pela aprovação permitida por Deus. Você não está só, Deus está com você. Lembre-te que João 3,16 é o amor de Deus para com o ser humano. E 1 João 2,15, Deus está puxando a orelha, inclusive de crentes que estão dentro da igreja, mas que o coração ainda está no mundo, ainda que ama o mundo, não consegue largar o mundo, e por causa do mundo não consegue entrar na porta estreita. Por causa do mundo, se Jesus voltar de uma hora para outra, fica. E se morrer, mesmo estando dentro de uma igreja, vai para o inferno. Porque só entra no céu aquele que realmente abraçou a fé, que colocou no teu coração que servir a Deus é renúncia, é cruz, é andar em novidade de vida. Deus te abençoe teu lar, tua casa, tua família, tua vida. Que em tudo o Senhor venha a ser glorificado. Deus te abençoe.